E a palavra diz que houve alegria naquela casa. Mas na parte seguinte, Jesus já pega de uma maneira diferente. Jesus ali não fala de uma ovelha. Jesus ali não fala mais de uma moeda. Ali Jesus ele fala que tinha um pai, um fazendeiro, que tinha 2 filhos, aonde a palavra diz que o filho mais novo chegou ao pai e pediu ao pai a parte da sua herança. A palavra diz de que em poucos dias o pai ele repartiu o que o menino, o rapaz tinha de direito. A palavra diz que em poucos dias esse jovem ele arrumou as suas coisas e partiu para uma terra distante, aonde ele viveu a vida sem limite, sem ter que prestar contas a ninguém. Ele havia saído da casa do pai, havia saído da proteção do pai, havia se afastado de casa. Ele estava com muito dinheiro, e quando se está no mundão, se tem dinheiro, se tem muitos amigos, aqueles que abraçam, aqueles que chamam para churrasco, aqueles que ficam abraçados, vamos beber, vamos festejar, quando se está no mundo. Mas a palavra diz que houve fome naquele lugar e que aquele jovem já havia gastado tudo que tinha. E aí continua. Esse jovem estava longe de casa. Esse jovem já não tinha mais dinheiro. Esse jovem já havia perdido seus amigos, aqueles amigos do mundo, aqueles amigos que te abraçam quando você tem algo para dar de valor, ou você está a serviço deles. Desses amigos nós temos que ter a distância, manter uma distância. E a palavra do Senhor nos diz que chegou um momento em que esse jovem, ele estava necessitando, estava passando fome. Aí ele conseguiu um trabalho para alimentar porcos. E a palavra de Deus diz que enquanto ele trabalhava, ele desejava se alimentar, segundo a palavra do Senhor, com as bolotas, que era a comida que era dada aos porcos. E ao mesmo tempo que ele tinha aquele desejo, ele se sentiu, como foi lido aqui, e ninguém lhe dava mais nada. Aqui eu quero abrir um parênteses para conjecturar aos irmãos de que na nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, pastor, muitas pessoas, não digo todas, mas muitas pessoas chegam a determinado tempo da vida, ela se sente como algo sem valor. Muitas situações que acontecem nos dias de hoje, o inimigo usa para tirar a nossa visão, a nossa atenção do Senhor, a nossa atenção da casa do Pai, a nossa atenção da nossa salvação. E a palavra diz que esse jovem, ele estava se sentindo tão machucado, ele estava se sentindo de uma certa maneira angustiado, que ele achava, como foi lido aqui, que ele não era mais digno de ser chamado de filho. Aqui, meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos de que eu cheguei a um momento da minha vida aonde que eu não acreditava mais
em mim mesmo. Chegou um determinado momento da minha vida que eu desacreditava que eu poderia fazer alguma coisa. Por quê? Porque a minha vida, a minha história, eu vou dar uma pincelada aos irmãos. Eu sou o segundo filho de uma prostituta. A minha mãe teve um filho, deu para minha avó, e 1 ano e pouco depois eu nasci, e ela tornou a entregar para minha avó biológica. O que eu vou relatar aos irmãos é uma história que eu demorei 38 anos para encaixar os quebra-cabeça. E a minha avó, ela me deixava dentro de uma caixa de madeira com alguns panos velhos. E dos 6 primeiros meses da minha vida eu fui à adoção 3 vezes. Eu era doente, então as pessoas iam lá, me viam, levavam, depois traziam de volta. Só que na 4ª vez chegou uma família para me adotar. E aí, pastor, a minha avó, ela não simplesmente me entregou a adoção. A minha avó, ela me vendeu. Ela me trocou por uma carga de madeira. Eu peço para os irmãos prestarem bem atenção nos detalhes do que Deus faz na vida de um homem. Mesmo antes, a palavra diz que Deus, Ele nos escolhe, nos separa dentro do ventre da nossa mãe. Antes que nós sermos formados, o Senhor, Ele já nos separa, já nos prepara para hoje. Lá na eternidade, este culto já estava marcado. Lá na eternidade, o que Deus vai fazer nesta noite, já estava tudo pronto. A minha mãe biológica, durante a gestação, por algumas vezes ela tentou me matar com agulha de tricô, umas agulhas grandes, mas ela não conseguiu, porque o Senhor já havia me escolhido e me separado. Quando eu fui vendido, fui levado para uma outra cidade no estado do Paraná, meus irmãos, com 7 anos, eu ouvi a minha mãe adotiva conversando com um dos meus irmãos adotivos. Eu já não tive pai adotivo, que ele faleceu, eu era muito novinho, criança ainda, não sabia o que era ter um pai. E eu ouvi a minha mãe e o meu irmão conversando. O meu irmão falou assim: mãe, a Dalva se matou. Eu tinha 7 anos, mais ou menos. Criança curiosa. Eu fui até próximo deles. Falei: mãe, quem que é Dalva? A minha mãe respondeu: meu filho, a Dalva, ela é tua mãe. Quando você crescer, você vai entender. Ela respondeu a minha pergunta? Respondeu. E ela colocou o quê? Uma esperança no meu coração. Se a minha mãe se matou, então eu tenho um pai. E ali, a partir daquele momento, eu sonhava, meus irmãos. Muitas das vezes eu sonhava de estar andando de mão dada com meu pai. Mas esse meu pai, eu não via o rosto dele. Eu lembro que eu pegava na mão dele e ele andava comigo. E o tempo se passou. Eu com 12 a 13 anos, por a minha mãe adotiva ser uma pessoa muito idosa e morava somente eu e ela. Na escola eu comecei a ser chamado ou sem pai, ou sem mãe, porque tinha reunião na escola. E eu nunca podia estar com a minha mãe lá, porque ela já era muito idosa. E aí os amigos da classe, eles apontavam de dedo, pastor, e falavam: ou sem pai, ou sem mãe. E isso fez o quê? Abriu um vazio no meu coração, na minha alma. E eu com 12 para 13 anos, eu busquei preencher esse vazio com bebida,
com droga, aonde eu permaneci por 23 anos. 23 anos sendo um capacho do inimigo. 23 anos tentando preencher aquele vazio, aquela dor que eu sentia, buscando lá no mundo. Pouco imaginava que nós temos um Deus dos céus, e que esse Deus, Ele nos ama, Ele nos cuida, mesmo sem você conhecer, mesmo sem você saber. Nós temos um Deus, e esse Deus, Ele sempre está com as suas mãos sobre as nossas vidas. Meus irmãos, eu fui para o exército em 89 na fronteira, e no dia 25 de agosto, quem passou pelo exército sabe que tem um dia do soldado. E aí, mais de 1000 homens ali no pátio do batalhão, todos com familiares, para receber a boina. E o pastor Willis estava lá, no meio daqueles homens. Não tinha ninguém para entregar a boina para mim. Aí veio um sargento e me entregou a boina. Enquanto os familiares e os soldados foram almoçar, festejar juntos, o pastor Lírio foi para um canto preencher o vazio do coração, da alma, da dor, por droga. Porque não conhecia Deus. No ano seguinte, fiz um concurso, depois de 9 meses, 8 para 9 meses, formatura. 44 homens, recebeu o diploma. Mais uma vez se repetiu a cena, enquanto todos estavam ali, com familiares, para entregar o diploma nas suas mãos, eu estava sozinho, ali sem ninguém para entregar aquele diploma na minha mão. Enquanto foram almoçar, festejar, lá fui eu novamente repetindo o que havia feito no ano anterior. Fui me drogar para diminuir aquela dor. A pessoa pensa que usando droga, bebendo, vai parar. Não, ela para momentâneo, porque é algo que é passageiro. A única coisa que não é passageiro é a presença de Deus na nossa vida. E os anos se passaram, meus irmãos, os anos foram passando. Já no ano de 2002, eu fui trabalhar na capital do estado do Paraná. Eu já estava com 32 anos. E eu entrei em uma depressão profunda. Eu fazia uso de drogas, todos os tipos de drogas, bebida. E eu tentei contra a vida por algumas vezes, porque eu pensava que eu era dono da minha vida. Eu tentava contra a vida porque eu achava que eu podia tentar contra algo que não é meu. A vida quem dá é Deus. A vida quem tira é Deus. Parei, meus irmãos, 3 vezes em um hospício. A terceira vez fiquei internado por 40 dias. Eu tomava 8 tipos de antidepressivo, mais um monte de medicação. Eu vivia em função de medicamento e de droga. Eu cheguei ao momento de tomar bebida alcoólica com medicamento para tirar a minha vida. Eu cheguei ao momento de pegar a arma, pastor, e colocar na cabeça e puxar o gatilho, e não saía nada, porque eu pensava que eu podia tirar a minha vida, mas a vida não é minha, a vida não é tua, a vida é de Deus. Passei 40 dias no último hospício, como eu disse. Quando eu saí daquele hospício, por tentativa de suicídio, fui morar na rua, mendigar, andava com um cobertor nas costas, ajuntando pintuca de cigarro para uma pedra, pastor. Tudo que eu conseguia, se eu conseguisse furtar alguma coisa,
eu ia e trocava por droga. Por quê? Porque ninguém me dava mais nada. Ninguém dava valor para mim. Ninguém dá valor para alguém que está perdido. Ninguém dá valor para quando passa um mendigo na rua. Ninguém dá valor para uma pessoa que nem ela mesma acredita nela. Mas Deus acredita. Deus, Ele não desiste. Você pode desistir. Você pode desistir. Mas Deus não desiste. Passei por muitos meses morando na rua, comendo comida do lixo, aonde numa cidade que eu fui muito respeitado, e as pessoas elas evitavam até de passar perto de mim, porque eu andava sujo, fedendo. Mas eu não sabia, eu não imaginava que nós temos um Deus nos céus que nos ama. Eu não imaginava, pastor, que nós temos um Deus que nos cuida. Eu não conhecia o Senhor. Na cadeia eu usava folha de Bíblia que eles davam para fazer cigarro de maconha, para fumar. Eu não conhecia Deus. Eu não sabia do amor de Deus. Eu não sabia que Deus era o Pai que eu sonhava, que eu andava de mão dada. Porque dentro de mim havia aquele vazio que não preenchia. Por mais droga, por mais que eu usava, por mais que eu bebia, aquele vazio cada vez ia aumentando. Aquele vazio ia aumentando, aquela dor ia aumentando. E aí Deus, quando eu havia desistido de viver, estava daquele jeito. Eu não acreditava mais em nada, nem em mim mesmo. Não imaginava que podia ter um amanhã, não imaginava que eu podia ter uma família, não imaginava mais nada. Eu só vivia em função da droga, para que aquela dor diminuísse. E aí Deus preparou uma situação aonde eu fui morar em uma rua sem saída lá no estado do Paraná, se chama Beco. Eu arrumei um dinheiro e eu fui naquela casa, aluguei uma kitnet com colchão, com geladeira, com fogão, no dia 4 de abril de 2007, quarta-feira. Era mais ou menos 19 horas, 19h30, eu estava sentado na porta de casa. Tinha kitnet, uma casa na frente, uma rua, uma casa e um paredão nos fundos daquela casa. E eu sentado ali na porta, com um prato com cocaína em cima do fogão, um cigarro numa mão e uma lata de cerveja na outra. E de repente, lá daquele paredão, pastor, eu ouvi alguém cantando. O homem da mão furada está passando por aqui. O homem da mão furada está passando por aqui. E aí eu comecei a prestar atenção. Mal terminou aquela música, para mim era música, já veio outro atrás. Mas cadê? Mas cadê? Mas cadê o vaso? Mas cadê o vaso? Cadê o vaso? Era quarta-feira. Na quinta-feira pela manhã, eu vi a dona da casa e mais uma senhora lavando roupa. E eu cheguei e falei assim: Dona Jô, o que tem ali naquele paredão? Oh, ali tem uma igreja. Nós somos evangélicos.
Eu falei, o que vocês são? Evangélico. Eu falei, eu não gosto de crente. Eu não gosto de crente. Ela falou assim, meu filho, aqui nesse beco todos nós somos crentes. Aí eu falei, mas eu não gosto de crente, eu vou ficar morando aqui. E ao mesmo momento, quero dizer para os irmãos que eu senti o desejo de perguntar, mas quando vai ter missa de novo? Quando vai ter missa? Ela falou assim, é culto. Tá, quando vai ter esse negócio aí de culto? Sexta-feira. Eu falei, eu vou lá, no culto. Pensa no homem bravo, cabeludo, barbudo, andando armado, cheio de droga nos bolsos. Chegou sexta-feira, tomei um golão de cachaça, fumei, usei droga, botei um punhado de comprimido na boca, tomei mais um copo de cachaça e agora eu vou lá para a missa. Bravo. Pastor, eu atravessei o portão. Quando eu estava andando no pátio, tinha um senhor na porta parado, o porteiro. E eu, cabeludo, barbudo, quando eu fui me aproximando dele, ele veio e me abraçou e falou, Jesus te ama. Eu falei, se ama nada. Ele falou, Jesus te ama. Eu falei, não ama não. E eu entrei naquela igreja e sentei, bem lá atrás. Naquela noite, uma pessoa que estava sendo deixada de lado por todos, deixada de lado, os amigos de antigamente, eles desviavam de mim. Nunca tinha tantas pessoas passado por mim. Algumas me abraçavam, algumas tocavam no meu ombro e falavam, Jesus te ama. E eu falava assim, ama nada. E eu passei aquela noite e recebi tantos abraços. E perguntei no final, quando vai ter missa de novo? Eles falaram assim, amanhã vai ter um culto, o culto dos jovens. Eu falei assim, amanhã eu venho aqui de novo. E muitos vieram me convidar. Meus irmãos, o bravo, cabeludo e barbudo chegou no sábado. O culto lá era 7h30, 7 horas do sábado. Era 5 horas. O bravo, o barbudo, cabeludo, drogado, já estava pronto para ir para a igreja. Um bolso cheio de droga, arma na cintura, repeti, me droguei, bebi cachaça e fui lá para a igreja. No final do culto, quando a missionária Cristiane estava pregando a palavra do Senhor, momento que ela disse, tem aqui alguém entre nós que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu saí correndo lá de trás, da maneira que eu estava, e cheguei e eu não sabia como é que funcionava, pastor. Eu peguei o microfone e falei assim, ei, eu estou entregando a minha vida para esse Jesus que você falou agora. Eu vou parar de usar essas drogas, essa arma, e a partir de hoje eu vou servir esse Jesus que tu pregou, porque eu acredito que Ele pode me libertar. Eu acredito que esse Jesus pode me dar uma história e uma vida nova. Eu todo sujo, barbudo, cabeludo, fedendo cachaça, e me entreguei para o Senhor. Saí dali, meus irmãos, no domingo fui para o culto, fui muito bem recebido, continuei, barbudo, cabeludo, mas eu tomei banho e fui para a igreja. Lá tinha culto na segunda-feira. Na segunda-feira ninguém me pediu, ninguém me mandou. Na segunda-feira eu fui procurar os aprendizes de barbeiro. Cheguei lá, cabelo, eu já havia tentado vender o cabelo para fumar crack. Meu cabelo era grande, comprido. Fui lá e falei, você pode raspar minha cabeça, cortar bem curtinho, passar máquina e raspar minha barba? Meu Deus. E o rapaz cortou, passou meu cabelo bem arrumadinho, bem baixinho, passou a máquina na barba, sem ninguém me pedir. Mas eu senti, por quê? Porque
do momento que você se entrega para o Senhor, Ele coloca dentro de nós algo que o dinheiro não compra. Ele coloca dentro de nós algo que o dinheiro não compra, que se chama Espírito Santo de Deus. E aí, meus irmãos, eu cheguei na igreja na segunda noite, tomado banho, cabelo cortado, barba feita. Cheguei, alguns falaram: Pai do Senhor. Chegou uma irmã para pedir o meu nome, e eu fiquei todo, eu falei assim: eu sou aquele um. Ela falou: não conheço o senhor, eu sou aquele um. Aquele um. Daí ela olhou para mim, glorificou a Deus, e quando ela glorificou a Deus, os outros irmãos olharam: meu Deus, uma nova criatura. E ali começou a trabalhar de Deus na minha vida. Ali começou a trabalhar de Deus na minha vida. Passei por situações, passei por desertos, passei por muitas situações difíceis, mas eu aprendi muito com isso. Eu aprendi que nós temos um Deus que nos ama, nos cuida, independente se você conhece ou não, porque Ele traz, Ele faz, Ele projeta uma história para cada um de nós. Nós não somos apenas um irmão, uma irmã que está sentado num banco, não. Nós somos um projeto de Deus aqui nessa terra. Você não é somente um irmão, uma irmã que vem para o culto, não. Você é um projeto do Senhor. Aquele pai que eu sonhava em ter, aquele pai que eu queria conhecer, no primeiro oportunidade, Deus me levou para a cidade onde eu nasci. Eu precisava tirar um documento original, registro de nascimento. Cheguei, o cartório estava fechado, e aí eu sentei na frente da rodoviária, do lado da rodoviária, de frente a um ponto de táxi. Estou contando em detalhes algumas coisas. E eu olhava para aqueles táxis, e o Espírito Santo me fez lembrar que a minha mãe havia se matado dentro de um táxi naquela cidade. Atravessei a rua, pastor. Perguntei para alguns senhores ali, todos senhores de idade. Isso aí foi em 2008, dia 11 de fevereiro de 2008. Por acaso, vocês conheceram uma mulher chamada Dalva, que se matou dentro de um táxi? Um daqueles senhores que levantou da cadeira e falou assim: a Dalva, eu conheci a Dalva, mas ela não se matou dentro do táxi. Quem matou foi o amante dela. Eu falei: foi outra pessoa que matou ela? Daí aquele homem falou para mim: sim. Quem matou ela foi o pai do filho dela que ela vendeu. Daí eu falei: e quem que é esse homem? Ele falou assim: e quem é você? Eu falei: eu sou o filho da Dalva. Daí ele olhou para mim: você? Daí ele falou: deixa eu ver um documento. Daí eu entreguei o documento, estava lá o nome dela. Ele falou assim: não acredito. Os outros todos levantaram. Você é aquela criança doente da caixinha? Você é aquela criança que vivia sujo, doente, dentro de uma caixinha de fruta? Eu falei: sou, e sou um servo de Deus. E aí quando ele falou, eu perguntei do meu pai. Ele falou assim: seu pai, ele foi morto em uma emboscada, já está com uns 4, 5 anos. Daí eu falei: acabou meu sonho ali, meus irmãos, de conhecer meu pai. Mas eu já havia conhecido aquele que nunca nos abandonou. No primeiro dia dos pais, pastor, de 2008, deu o dia dos pais. No domingo, eu dobrei os meus joelhos antes de ir para a escola dominical e falei para Deus: feliz dia dos pais. Porque tu és um pai que não abandona, tu és um pai que está sempre presente nas nossas vidas.
palavra diz aqui que o filho se arrependeu de ter pecado, o filho se arrependeu de ter pecado contra o pai, de ter pecado contra o Deus dos céus, e a palavra diz que o filho, ele retorna para casa. A palavra diz que o filho retorna. Se nós observarmos, quando ele está chegando em casa, de longe o pai o aguardava. Quando o pai viu o filho chegando, o pai correu ao encontro do filho e o beijou, o abraçou e o beijou, para que o filho não dobrasse os seus joelhos na frente dos empregados e não se envergonhasse. Era uma cultura. E o pai o beijou e disse aos empregados: tragam-lhe vestes novas, tragam-lhe o anel, que representa a nossa salvação, que representa a nossa herança. Tragam-lhe sandálias e coloquem nos pés, porque a sandália, ela representa a liberdade, porque os escravos andavam descalços. Então o pai ainda fala: e tragam o bezerro cevado, para que a gente faça uma festa, porque o meu filho que havia se perdido, ele retornou. Tá, e o que tem a história do filho pródigo comigo? A história do filho pródigo comigo tem muito a ver, porque eu me senti como nada, eu me senti rejeitado por tudo e por todos. E chegou um momento da minha vida, da minha história, que eu fui condenado pelo homem a viver o resto da minha vida dentro de uma penitenciária psiquiátrica no estado do Paraná. Fui condenado pelo homem a passar o resto da minha vida preso dentro de uma penitenciária, porque 23 anos usando droga, 23 anos sendo um tapete do inimigo. Eu não sabia responder, fazer o que eu fazia de manhã, minutos depois eu já não lembrava. O Senhor restaurou meu cérebro, meus pensamentos, a minha memória. E quando o homem colocou, pastor, quando o homem colocou um ponto final na minha história, o homem colocou pessoas, pastor, está aqui o nome, essas pessoas em diplomas que enchem uma parede, essas pessoas determinaram um ponto final na minha vida. Ele vai ficar preso, ele vai viver o resto da vida, enquanto viver, fechado. O homem colocou um ponto final, mas aquele Deus, aquele Jesus que me cuidava dentro daquela caixinha de fruta, ele apagou o ponto final, colocou uma vírgula e começou uma nova história. A cada dia que eu levanto, a cada dia ele começa uma nova história. Aquele Deus que eu não conhecia, ele me cuidava. Aquele Deus que eu não sabia que existia, ele me acolheu. No momento que eu achava que não tinha mais solução, mas nós temos um Deus que muda história. Por isso que eu disse no início do culto, hoje eu vou provar de que a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Não importa quem fala, não importa quem te dá o laudo, não importa, porque quem dá o laudo final é Deus. Ele é o médico dos médicos, ele é o juiz dos juízes, e não importa a situação que você está, a última palavra vem de Deus. A palavra que diz que o pai correu e abraçou o filho é o mesmo Deus que é relatado nessa parábola. Ele está aqui nesta noite, na pessoa do Espírito Santo, de braços abertos para te abraçar. O mesmo Deus está aqui nesta noite, na pessoa do Espírito Santo, para dizer que não está contando os teus erros, os teus pecados
Não! Ele está te chamando. Meu filho, venha. Venha. Eu tenho uma nova história para você. Meu filho, eu preencho a dor, o vazio. Eu preencho porque Deus é Deus. Muitas vezes, nos lugares que eu passo, minha esposa chegou, a minha filha, eu falo com muito orgulho. Eu tinha vergonha da minha história, mas eu falo com orgulho, porque se analisar a minha caminhada, era para mim estar preso ou até morto, mas alguém já havia planejado e projetado para que nesta noite, 22 de junho de 2025, pastor André, eu estaria aqui nesta noite para dizer de que só Deus é quem dá a última palavra, e só Deus é o Senhor sobre nossa vida, sobre o nosso querer, sobre o nosso pensar, sobre o nosso agir. Quando eu conhecia o Senhor, eu não sabia pedir, orar, falar com Ele, mas eu dobrei os joelhos em um monte de oração e falei: Senhor, essas mãos que eram usadas somente para fazer o mal, amando, essas mãos, Pai, que eram usadas, Pai, para fazer o mal, Pai, eu peço ao Senhor, Pai, abençoa, Pai, para que através dessas mãos, Pai, através da minha voz, através da minha palavra, eu possa, Pai, levar as pessoas à Tua presença. E use, Pai, das minhas mãos, Pai, para curar. Use, Pai, das minhas mãos para libertar, Pai, porque só Tu és Deus. Eu não sabia como pedir, mas o Senhor, Ele me apertou, me moldou, e eu aprendi de que só o Senhor é Deus. Aquele pai, aquele vazio, nunca mais senti. O dia que eu pensava que nunca vou ter família, vou ser sempre um largado, está ali minha esposa, está ali minha filha, tenho um filho que mora em Foz do Iguaçu. Deus, Ele restaura sonhos. Hoje eu sei que é um culto de missões, mas Deus não precisa de título para culto para mudar a história. Deus não precisa de títulos de nada para transformar vidas, para curar, para mostrar que somente Ele é Deus e Senhor. Sobre o nosso querer, sobre o nosso sentir. A partir do momento que você se entrega para o Senhor, você já não tem mais o direito de usar. Mas eu posso, eu tenho a livre escolha, o livre-arbítrio, mas o teu livre-arbítrio, quando você entrega a tua vida nas mãos do Senhor, Ele vai usar o livre-arbítrio para te moldar da maneira que Ele quer. Por quê? Porque Ele não quer te ver perdido. O que eu quero dizer? Às vezes é difícil, meus irmãos. Às vezes a gente chora, às vezes a gente acha que não tem mais jeito, às vezes a gente quer parar, fala: não, chega, já deu, não aguento mais. Aí o Senhor, Ele vem e nos abençoa, Ele vem, Ele toca na nossa vida e nos traz um momento de quebrantamento, um momento onde Ele traz uma alegria que somente Ele pode trazer. Por isso que eu quero dizer para os jovens e para todos que estão aqui: quem dá a última palavra sobre a tua vida é Deus. Sonhe, projete. Mas o que eu quero fazer, pastor, é muito distante da realidade. Então é de Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Filipenses 2,13 diz: sou eu que opero em vós, tanto querer como efetuar, segundo a minha vontade. A primeira vez que eu estou vindo aqui, eu estava sentado e olhando para o teto e falando assim: o pastor nem imagina, mas vai ficar tão bonito o forro de Jesus. Eu sentado olhando, pastor, olhando assim: Jesus, vai ficar bonito o forro de Jesus.
Aí o pastor vai tirar os ventiladores para pôr na sala lá atrás. Aí vai vir um teto solar, um ar-condicionado. Aí já vai ficar mais chique. Mas o mesmo Deus que habita aqui, habita nos templos grandes. O mesmo Deus que habita naquela igreja cheia de tapete, cheia de ar-condicionado, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite para fazer milagre, para curar, para libertar. Porque só o Senhor é Deus. Não desista do seu sonho. Não desista do seu projeto. Não desista. Coloque na presença de Deus, que Ele é quem dá a última palavra. Amém? Eu quero saber dos irmãos que estão aqui presentes, se tem alguém aqui entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou a sua vida para o Senhor. Venha até aqui à frente que nós vamos orar. O pastor André vai estar orando, o diácono Artrânio vai estar louvando, e eu estou aqui para abençoar vidas nesta noite. Então, quem quiser uma oração, vem aqui à frente. E se tiver alguém que quer entregar a vida para o Senhor, vem aqui na frente. Vem aqui que eu quero orar para você. Por quê? Porque aquele Jesus lá na caixinha de fruta, ele está aqui. E aquele Jesus, ele quer te abraçar. Aquele Jesus quer fazer de você um vaso de honra. Jesus quer fazer de você um vaso novo, para Ele poder honrar. Quer se reconciliar, pastor André? Temos mais alguém? Temos mais alguém que quer se reconciliar ou entregar a vida para Jesus? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente aqui que nós vamos estar orando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Oh, aleluia, Senhor Deus. Tu és maravilhoso, meu Deus. Operou nesta noite, Senhor. Vai operar em mais noite, Senhor. Aleluia. Eu aprendi que a vida não é fácil. Sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Deus ama. Mas quando o plano dá errado, aí te julga o fracassar. Pai querido, Pai E do teu lado não fica pelo ninguém. nome santo do teu filho amado Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, nesse Os momento, amigos se vão Espírito e Santo quem de Deus, sorria com você vai curando, Pai, deixa de vai olhar mudando e pra transformando vidas, Senhor, nesse momento. Espírito Santo, eu te peço, toque, Pai, em vida, toque, Pai, em almas, Pai. Oh, Senhor, Tu és Deus. Oh, Senhor, Tu és santo, poderoso, Pai eterno, eu te peço. No nome santo de Jesus, vai me abençoando, Pai. Vai mudando e transformando vidas. Espírito Santo de Deus, renova, Pai. Amando, brincando, cantando. Mas a lei de Deus, quem se salva é humilhado e quem subirei. Renova, enche, Pai, enche, Pai, teu vaso, enche. No nome santo de Jesus, enche, Pai. Abençoa, Pai. Muda, A Pai. certeza que há comigo, grande Deus, Jeová. Eu vencerei. Outra vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei.
e como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu recebi. Glorifica este Deus, irmão, porque Ele é o dono da vitória. Ele vai entregar em tuas mãos, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te pedimos aqui, Senhor Deus, Pai, pelas vidas, ó Senhor Deus, Pai, nesta noite, Senhor Deus, Pai, agora nós estamos te adorando, Pai, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor Deus, Pai. Enche, Pai, enche essas pessoas, Pai, com o teu Espírito, em nome de Jesus. É assim, nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso eu vou deixar me abater. Mas além de Deus